Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez nessa segunda-feira, começando aí o mês de maio. Ontem nós vivemos o encerramento da Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco. Tive o privilégio de passar a presidência da convenção ao meu sucessor e agora, livre desse encargo, posso estar mais dedicado a outros afazeres e a outras atividades. Mas agora, nesse começo de maio, eu quero desejar muitas felicidades para você, mas em especial para os que hoje completam mais um ano de vida. A esses, um abraço muito carinhoso, muito especial, que Deus possa dirigir os seus passos, conduzir o seu viver e encher a sua vida com muita paz. A todos o convite para que nós meditemos na palavra de Deus, naquilo que Deus tem a nos falar, voltando ao livro dos Salmos, de onde temos extraído algumas lições preciosíssimas para a nossa vida, que eu espero estejam sendo úteis para você. E eu quero, portanto, convidá-lo a esses momentos de reflexão. No Salmo 19, o último versículo, o versículo 14, diz o seguinte: As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É muito interessante que o salmista faça esta oração, encerre este salmo com uma declaração muito bonita de propósito, uma afirmação diante de Deus daquilo que é o desejo do seu coração. O salmista se coloca disposto a agradar a Deus, a fazer algo que possa satisfazer a vontade e as expectativas de Deus para a sua vida. Descobrimos que ao longo de nossa vida, quando nós escolhemos as coisas agradáveis a Deus, nós ganhamos duplamente. Ganhamos porque, invariavelmente, aquilo que agrada a Deus é o nosso bem, é que estejamos bem. O projeto de Deus para a nossa vida sempre será o melhor. Paulo expressa bem isso lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, quando ele diz, no finalzinho do versículo 1, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A verdade é que nós podemos nos sujeitar à vontade de Deus porque vale a pena para nós mesmos. Mas o salmista menciona também a satisfação de poder agradar a Deus como uma demonstração de nossa gratidão, como uma expressão do nosso reconhecimento. Fazer a vontade de Deus, portanto, não apenas significa escolher o nosso próprio bem, mas significa também agradar ao Senhor e satisfazer a Ele. Proporcionar-lhe, portanto, algo que demonstre nossa gratidão e nosso reconhecimento por tudo quanto Ele tem feito para conosco. A Bíblia diz repetidamente que Deus é bom, que Deus é generoso, que as suas misericórdias não têm fim, que a sua benignidade permanece de geração em geração, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, inclusive. E é justamente por isso que vale a pena nós nos colocarmos diante de Deus dispostos a agradar-lhe e a fazer a sua vontade. E o salmista expressa isso, então, de duas maneiras muito interessantes. Primeiro, as palavras da sua boca. E segundo, o meditar do seu coração. Podemos agradar a Deus com aquilo que nós falamos, aquilo que sai de nós, aquilo que brota de nós. Palavras que sejam palavras de adoração e de louvor a Deus. Palavras que expressem nosso reconhecimento por tudo quanto Ele tem feito. Palavras que demonstrem nossa submissão à sua vontade. Palavras que mostrem claramente que nós conhecemos a Deus. Palavras que reflitam nossa experiência com Ele. Nosso contato com Ele. Nossa vida marcada pela sua presença. Mas quando pensamos nas palavras, nós inevitavelmente pensamos também no outro. Normalmente é aos outros que dirigimos as nossas palavras. E aqui é muito interessante o desejo do salmista de que as suas palavras dirigidas aos outros sejam igualmente agradáveis a Deus. Agradamos a Deus quando a nossa palavra dirigida aos outros são palavras de edificação. Quando nossas palavras dirigidas aos outros são palavras de amor. São palavras capazes de construir e não de destruir. São palavras capazes de proporcionar felicidade e não amargura. São palavras que
produzam resultados positivos na vida das pessoas, ao invés de trazer prejuízo. Lembramos, por exemplo, daquilo que o livro dos Provérbios afirma ao dizer que a palavra branda desvia o furor, enquanto a palavra dura suscita a ira. Talvez tenhamos que honestamente reconhecer que nem todas as nossas palavras são agradáveis a Deus. Nem tudo que falamos corresponde àquilo que Deus gostaria que falássemos. Nem tudo que falamos aos outros, no momento em que nos dirigimos a eles, é efetivamente bom, benéfico, produtivo. E é essa a preocupação do salmista. Mas não apenas as suas palavras. A fonte das palavras e das ações também é lembrada por eles. O meditar do seu coração. Aquilo que está dentro de nós. Aquilo que mais diretamente significa e representa a nossa relação com Deus e que, de fato, se reflete em nossas ações, em nossas atitudes, em nosso comportamento e também nas nossas palavras. Nosso íntimo e nossa relação pessoal com Deus vai determinar quem somos e como agimos. Vai determinar que caminhos trilhamos e como caminhamos. A nossa vida será um reflexo direto do meditar do nosso coração. Por isso, o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Está lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 8. Que o meditar do nosso coração, que aquilo que vai dentro de nós, dentro de nossa alma, que preencha a nossa mente, os nossos pensamentos, seja agradável a Deus. E a nossa vida refletirá este conjunto de pensamentos que agradam ao Senhor. Eu quero desafiá-lo a ter uma vida na qual as palavras de sua boca e o meditar do seu coração sejam agradáveis ao Senhor. Vamos orar. Pai querido, sabemos que somos imperfeitos, somos falhos, somos limitados, mas eu te peço, Pai, que Tu nos ajudes a agradar-te e a fazer o Teu querer. Que de modo particular, as nossas palavras dirigidas a Ti ou aos outros correspondam à Tua vontade. O nosso pensar, aquilo que vai no nosso íntimo, possa ser agradável a Ti, de tal maneira que as nossas ações, o modo como nós vivemos, como nós agimos, corresponda a esse relacionamento contigo. Que as pessoas vejam a Ti e as Tuas características em nós. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo